Boa noite a todos. É com grande prazer que damos início à sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade, que neste ano de 2025 tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom. A sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade foi instituída nesta Casa de Leis através da Resolução número 2, de 3 de maio de 2019. Como todos sabemos, anualmente a Igreja Católica lança a campanha da Fraternidade, cujos temas são de interesse geral de toda a comunidade, uma vez que abordam assuntos de interesse e de suma importância para a população em geral. Neste sentido, a campanha da Fraternidade busca incentivar a reflexão e despertar a solidariedade da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. Desta forma, a cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada em um lema que explicita em que direção se busca a transformação. Não há dúvidas, portanto, quanto ao próprio caráter cívico que a campanha da Fraternidade possui, bem como sobre a necessidade de se ampliar nesta comunidade lavrinhense o debate e reflexão sobre os temas de indiscutível relevância a toda a sociedade. Assim, gostaria, em nome da Câmara Municipal de Lavrinhas, de agradecer a presença de todos os presentes e convidar para a composição da mesa o reverendíssimo Padre Leandro Carlos Pereira, assessor diocesano da campanha da Fraternidade. Agradeço também a presença de todos os vereadores presentes, excelentíssima, digníssima vereadora Juliana, Angelita Felipe, Flávio Siqueira, Matheus Guedes. Gostaríamos igualmente de registrar a honrosa presença da secretária de Meio Ambiente, Ana Carolina, representante da comunidade Santo Expedito, a senhora Edmeia e Luciana, Wilson Donizete, imprensa, e os funcionários Wellington e Wilson. Gostaríamos, com grande alegria, de registrar a honrosa presença, no caso, hoje aqui presente, a senhora Edmeia, representando a comunidade de Santo Expedito. Composto o plenário sob a proteção de Deus, declaro oficialmente aberta a presente sessão solene de lançamento da campanha da Fraternidade, convidando a todos presentes, em pé, a acompanharem a execução do hino nacional e hino da cidade de Lavrinhas.
Convido inicialmente a fazer uso da palavra para a apresentação da campanha da Fraternidade 2025, o Reverendíssimo Padre Leandro, assessor diocesano da campanha da Fraternidade. Uma boa noite a todos, aqueles que nos acompanham presencialmente aqui na Câmara Municipal de Lavrinhas. Em primeiro lugar,
saudar com muito carinho, muito afeto, o excelentíssimo senhor presidente, o vereador Kleber, desta egrégia Casa de Leis, que é a Câmara Municipal de Lavrinhas. Cumprimentar e saudar as vereadoras. É muito bom quando eu vou a uma Câmara Municipal e vejo que a população elege também mulheres, né? É fundamental a participação das mulheres também nas decisões das leis, né? Da legislação também municipal. O olhar feminino é um olhar que completa o olhar masculino. Eu sempre digo isso para os casais, né? Então, é necessário, é fundamental a visão dos dois. Não é que o homem está correto e a mulher não está correta. Não é que a mulher está totalmente correta e o homem incorreto, mas é o olhar de ângulos diferentes, né? Então, o olhar do ângulo feminino e o olhar do ângulo masculino. Esses dois olhares no matrimônio e também na vida social precisam se complementar, porque essa é a finalidade, a complementariedade, né? Então é muito bom. Eu quero saudar com muito carinho as vereadoras Juliana Rodrigues e também a vereadora Angelita Felipe. Cumprimentar também os vereadores Matheus Guedes, Flávio Siqueira, né, que se fazem presentes aqui nesta noite, nessa sessão solene sobre a campanha da fraternidade. Cumprimentar a excelentíssima senhora secretária do Meio Ambiente, Ana Carolina, né, aqui entre nós. A presença da senhora é de grande importância, né, a presença do executivo municipal. E também cumprimentar, né, o Wilson Donizete, da Rádio Jovem Mais FM aqui de Lavrinhas, a qual também eu já dei aí uma pequena entrevista e que amanhã de manhã, pelo que eu entendi, vai ao ar, né, na rádio para todos os rádio ouvintes. Também cumprimentar os funcionários da Câmara Municipal, o Wellington e o Wilson. Sem a presença de vocês, a atuação de vocês, era impossível nós realizarmos essa sessão solene. Então, meu abraço, minha gratidão à função de vocês nesta noite tão importante. Também as representantes da comunidade Santo Expedito, a Edmeia Machado e a Luciana, que se fazem aqui presentes. E aproveito para agradecer ao padre Mário, que é o pároco da paróquia aqui de Lavrinhas, e que entrou em contato comigo no dia de hoje, pedindo desculpas por conta dele não poder estar presente fisicamente, porque Quaresma acontece o chamado mutirão de confissões, né? E ele está participando do mutirão de confissões. Aí a pergunta: e o senhor, padre Leandro, por que não participa do mutirão de confissões? Porque eu tenho essa função diocesana de ser o assessor diocesano sobre a campanha da fraternidade. Aliás, o bispo me nomeou para duas funções: a assessoria da campanha da fraternidade e também a antiga pastoral fé e política, que hoje a gente chama de comissão de fé, política e cidadania, né? E aí, a partir de maio, eu também vou estar percorrendo os setores da nossa diocese para refletir um pouquinho sobre também aquilo que é o aspecto político, né, a cidadania, a participação de todas as pessoas naquilo que é a vida política, né? Nós vivemos, embora às vezes tem pessoas que rejeitam, tem pessoas que falam que não gostam de conversar sobre política, tem pessoas que falam que não gostam de políticos, né? E aí é preciso nós entendermos a política na sua profundidade. Todos nós somos políticos, porque na verdade a palavra política, ela vem da raiz da palavra mãe, que é polis. E polis, lá na Grécia Antiga, né, há mais de 3.000 anos atrás, ou mais, era chamada cidade, né, a chamada cidades-estados da Grécia Antiga. E foi ali, naquele ambiente, que nasce a política, e já ali nós percebemos, podemos assim chamar, o germen, né, daquilo que é a nossa democracia hoje. Tá? Então, entendermos que todos nós que moramos em um município, né, moramos, portanto, dentro de um município,
todos nós estamos inseridos, imersos na polis. A polis de Lavrinhas, a polis de Cruzeiro, né? A polis de Lorena, a polis de Silveiras, né? Então, ou seja, as cidades, né? É claro que não é a mesma concepção da Grécia Antiga, que era cidade-estado, né? Cada qual era autônoma, mas as cidades existem hoje, toda a sua base encontramos lá. Pois bem, então vamos falar um pouquinho com vocês nesta noite sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que se eu ficar ali, depois nós vamos usar também aqui a TV, então acho que é importante nós estarmos aqui de frente. Em primeiro lugar, é importante nós lembrarmos que neste ano a campanha da fraternidade está fazendo aniversário de 61 anos. No ano passado, a campanha da fraternidade completou 60 anos, ou seja, em nível nacional, já foi realizada com esta campanha 61 campanhas da fraternidade. Aonde que foi que nasceu, padre, a campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade, ela nasceu na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. O bispo, que na verdade era arcebispo, porque era uma arquidiocese, e continua sendo uma arquidiocese, foi Dom Eugênio de Araújo Sales, que depois foi transferido para ser o arcebispo de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e recebeu o barrete cardinalício, cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, né? Muitos, eu creio que conheceram, se lembram muito bem dele, né? O cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, um cardeal que era tido como cardeal tradicional, né? Ele era um homem muito inteligente, um grande intelectual e também um grande salvaguardador daquilo que era a tradição aí católica cristã. Muito que bem. Então, como que nasceu? Nasceu a partir de um desejo dele, como arcebispo da Arquidiocese do Rio Grande do Norte, com um grupo de padres e um grupo de leigos e leigas. E aí eles decidiram o quê? Vamos começar um movimento para que nós possamos, no período quaresmal, conscientizar os católicos, os cristãos, mas ao mesmo tempo conscientizá-los para que o fruto da oração, o fruto do jejum, o fruto da penitência, da abstinência de carne na quaresma, ela tenha um resultado prático de transformação na sociedade. E aí eles começaram a refletir, qual o nome que nós vamos dar para isto? E aí surgiu o nome. Aí eu não sei bem quem foi deles que iniciou, né? O nome. Mas o nome no final ficou decidido, Campanha da Fraternidade. E eles começaram na Arquidiocese no ano seguinte. Isso era a década de 60, tá bom, gente? 1960. Depois se estendeu para as outras dioceses daquela região da Arquidiocese. Não sei se vocês sabem, por exemplo, Aparecida é uma arquidiocese. E as chamadas dioceses sufragâneas, ou seja, que estão ao redor dela, é a diocese de Taubaté, Lorena, São José dos Campos e Caraguatatuba. E aí nós temos o arcebispo de Aparecida. Então são as dioceses que elas sempre caminham em conjunto, tá? Então isso aconteceu lá na Arquidiocese do Rio Grande do Norte. Logo depois, ali por volta do ano de 1962, que começou o Concílio Vaticano II, na década de 60, e começou a partir desse período também a organização das conferências episcopais em cada país, em cada nação. Então, assim como nós temos a CNBB no Brasil, existe também a Conferência Nacional dos Bispos Italianos, a Conferência Nacional dos Bispos da Argentina, do Uruguai e assim por diante. Não sei se vocês sabem, mas a nossa conferência episcopal, ela é a maior do mundo. Nós temos mais de 500 bispos brasileiros, né? É um número muito grande, né? Como se diz, a envergadura da nossa conferência episcopal, ela é respeitada no mundo todo, tá certo? Muito que bem. Então, Dom Eugênio de Araújo Sales, por volta ali do ano de 1962, ele leva para a CNBB, que estava começando, a ideia da campanha da fraternidade que tinha começado na arquidiocese dele. E os bispos do Brasil acolheram isto e toparam a parada.
Então, a partir de 1962 e 1963, eles começaram a elaborar, montaram uma comissão e começaram a elaborar para que, em 1964, começasse a primeira campanha da fraternidade, 10 anos antes de eu nascer, porque eu sou de 74, estou com 50, esse ano eu faço 51, boa ideia, né? Então, começou em 1964. Gente, 61 campanhas da fraternidade. De lá para cá, eu digo a vocês, a campanha da fraternidade, enquanto nós, comissão diocesana, ela não é uma pastoral. Tanto que a gente não chama de pastoral. Ela é uma comissão. Por quê? Porque cada ano tem uma temática específica. E aí cada ano muda o texto base e toda a sua reflexão. No entanto, a partir da campanha da fraternidade, nós temos frutos também que são as pastorais. E se nós olharmos, nós católicos olharmos para as nossas paróquias, nós vamos perceber que praticamente a maioria das pastorais são frutos da campanha da fraternidade. Por exemplo, a pastoral da família, fraternidade e família, a família como vai. Lembra do tema da campanha da fraternidade? Fraternidade e idosos, pastoral do idoso. Pastoral da saúde, fraternidade e saúde integral. Né? Pastoral da ecologia, porque não é só essa campanha da fraternidade que trata da temática de ecologia. Nós temos outras campanhas da fraternidade que também trabalharam a questão da ecologia. Por exemplo, tivemos a campanha da fraternidade de 1979, por um mundo mais humano. Tivemos a campanha da fraternidade de 1986, Fraternidade Terra, terra de Deus, terra de irmãos. Nós tivemos em 2002 Fraternidade de Povos Indígenas, por uma terra sem males. Tivemos em 2004 Fraternidade Água, água fonte de vida. Tivemos em 2007 Fraternidade Amazônia, vida e missão neste chão. Em 2011 nós tivemos Fraternidade à Vida no Planeta, a criação geme em dores de parto. Em 2016 tivemos Casa Comum Nossa Responsabilidade, quero ver o direito brotar como fonte, correr a justiça qual riacho que não seca. E tivemos em 2017 Fraternidade Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, cultivar e guardar a criação. E este ano, Fraternidade e Ecologia Integral. E aqui eu quero chamar a atenção desta palavra, integral. Integral significa que é inteiro, todas as dimensões, todas as forças da sociedade, tudo o que compõe o tecido social. Então não pode ser uma visão reducionista. E o que eu tenho percebido nas redes sociais, eu já vi bispo, padres, alguns leigos e leigas que têm uma certa liderança de alguns grupos, falando mal da campanha da fraternidade, não só deste ano, mas também deste ano. Dizendo o seguinte: por que falar de salvação de árvore se na quaresma nós temos que chamar o povo à conversão, à oração, ao jejum, à penitência para salvar almas? Temos que falar da salvação de almas. Temos que falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu tenho um exemplo muito simples. Muito simples. O exemplo que eu dou é o seguinte: quando no nosso Brasil se detecta que uma mulher está grávida, o que é proposto para ela no nosso sistema de saúde? A partir do momento em que se constata que a mulher está grávida, o que é proposto no sistema de saúde para ela? O pré-natal. O pré-natal. Qual é o objetivo do pré-natal? Isto, assistir a criança para que ela tenha uma gestação integral e a criança possa nascer saudável. Não é isto? Bom, o pré-natal só cuida da criança? Cuida da mãe, tá vendo? Então a mãe mensalmente vai ao médico, não é isso? Ela passa pelo médico. E aí o que mais? O que o médico vai pedir para ela? Exames. Exame de fezes, exame de urina, hemograma completo, né? O exame do sangue. Vai pedir todos os exames necessários e possíveis. Vai dar orientação para essa mãe. Alimentar-se bem, né? Vai dar para ela, se preciso for, a partir dos exames,
aquilo que são vitaminas, né? Todo acompanhamento vai medir o abdômen, o desenvolvimento, né, da criança, vai pesar, ouvir o coração da mãe, a pressão também da criança que está no ventre dela, porque o objetivo é salvar a criança, mas todo o cuidado com a mãe. E por que, padre, que o senhor está falando isso? É fraternidade, saúde, né, pública? Gente, é integral a ecologia. Então eu dou esse exemplo para falar para vocês também em relação a nós seres humanos. Como que nós, Igreja Católica, bispos, padres, agentes de pastoral, lideranças das igrejas, nós vamos falar de salvação da alma se nós não cuidarmos da nossa mãe, que é o planeta Terra. É igual ao pré-natal. Ou nós cuidamos, assim como no ventre da mãe, o ventre da mãe e a mãe são meios necessários, é o ambiente necessário para que o nascituro se desenvolva integralmente e possa nascer saudável, assim também é o cuidado com o planeta Terra. Lembrando, a mãe não precisa do nascituro para ela viver. Não precisa. A mesma coisa ao planeta Terra. O planeta Terra não precisa de nós para ele sobreviver. Mas o nascituro, a criança no ventre da mãe, não consegue ser gerada sem a mãe. Assim somos nós, gente. Nós não podemos sobreviver sem a terra. E aí não adianta, se nós não tivermos planeta Terra, o que adianta a pregação sobre a alma? O que adianta nós falarmos sobre a oração, intensificar a oração? Falar de intensificar o jejum, a abstinência de carne. Então a campanha da fraternidade, ela não substitui a quaresma. A campanha da fraternidade, ela não substitui a oração quaresmal. Ela não substitui o jejum, a penitência. Ela vem para somar, não para tomar o lugar da campanha da fraternidade. Então por isso que a campanha da fraternidade, então falar de campanha da fraternidade, de ecologia integral, é nós falarmos da vida humana sobre o planeta. Daí, senhor presidente, entendermos que o tema da campanha da fraternidade, a temática ano a ano, ela não é algo religioso, ela diz respeito à vida humana na Terra. E aqueles temas trabalhados a cada ano diz respeito a toda a sociedade. Por exemplo, o planeta Terra é só para nós, Igreja Católica? É só para os católicos? Não. Eu quero dizer para vocês que esse livro aqui chama Texto Base. Significa que a partir dele, todo aquele que quer saber sobre a temática de fraternidade e ecologia integral, ele é a base para você partir dele, a partir dele. Mas ele também é chamado de texto base porque ele é baseado em outros documentos da Igreja Católica. Dentre eles, a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento. Dentre eles, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Eu falei aqui de comissão de fé, política e cidadania. Então, se alguém aí é vereador, ou alguém ocupa um cargo, no município, ou alguém é um político cristão, precisa conhecer a doutrina social da igreja. Porque também eu tenho visto muito isso, um monte de gente falando mal de padres e bispos, falando mal da CNBB. Tá? Tem hora que eu fico olhando assim, mas gente, esse povo é louco, né? Por exemplo, é como se as senhoras ou os senhores que são vereadores começassem a falar lá na rua mal da Câmara Municipal de Lavrinhas. Mas peraí, se você está falando mal da Câmara de Lavrinhas, você está falando mal de quem? De você também. Então, quando um bispo, por exemplo, fala mal da CNBB, eu fico perguntando, alguém vê a CNBB andando por aí? Alguém já viu a Câmara de Lavrinhas andando pela rua? Mas o que o povo vê? Os vereadores andando pelas ruas. Né? Então, a mesma coisa a CNBB. A CNBB não é um ente que anda por aí. A CNBB é os bispos do Brasil. E se é um bispo, está falando mal dele mesmo. Porque ele é CNBB. Né? Porque você, vereador, é Câmara Legislativa de Lavrinhas. Tá? Só para vocês entenderem aí a dimensão da coisa. Né? Então, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja fala que a dignidade humana, o que a igreja entende sobre ser humano, a política, a vida em sociedade, os bens, a criação, enfim, os grupos partidários, assim por diante. Está aqui, ó, Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Quem mandou fabricar esse livro aqui, fazer esse livro aqui, compilar esse livro aqui?
Papa João Paulo II. Então, se tem comunismo, ele é o maior comunista do mundo, né? E quem que foi que presidiu a comissão que estudou para elaborar esse compêndio? O cardeal Joseph Ratzinger, que depois foi eleito Papa Bento XVI. Então, é tudo comunista. Então, quando o pessoal ataca, por exemplo, o Papa Francisco, quando o Papa Francisco fala de vida social, de pobres, excluídos, ele está baseado aonde? Compêndio doutrina social da igreja. Então, cuidado para não ficarmos atirando pedra errado. Outro texto base, Laudato Si, que o ano passado completou, a primeira encíclica integralmente tratando sobre ecologia integral. E é aqui, no quarto capítulo, que o Papa Francisco fala de ecologia integral, onde ele vai falar de todas as dimensões da sociedade que devemos falar sobre ecologia. Então, a Laudato Si é um dos textos base do texto base da campanha da fraternidade deste ano. Outro, Laudate Deum, que foi promulgado ano passado, onde aquele pergunta, e aí, 10 anos da Laudato Si, o que mudou? Isso aqui vai ajudar a refletir na COP30 agora, em novembro, aqui no Brasil. E claro, Dilexit-nos, que fala sobre o amor divino e humano, entendermos que o amor que nos une no ano passado foi fraternidade e amizade social, né? As pessoas hoje estão muito inimigas uma das outras. As redes, tem hora que eu olho e falo assim, não é rede social, é rede antissocial. Antissocial, né? Impressionante. A Predicate Evangelium, aqui a eclesiologia, a compreensão de igreja do pontificado do Papa Francisco, né? Aqui. E então temos aí o texto base da campanha da fraternidade, ecologia integral. Vamos para o próximo slide, por favor, e aí eu quero convidar todos e todas para nós fazermos juntos aquela oração da campanha da fraternidade. Vamos lá? Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém, feriu a beleza de tua obra, e hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão, humildemente pedimos, dá-nos nesta quaresma a graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós a consciência da missão que de ti recebemos, cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, enquanto peregrinos habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Próximo slide, por favor. A campanha da fraternidade sempre ela tem um objetivo geral. Então, qual que é o objetivo geral da campanha da fraternidade este ano, Fraternidade e Ecologia Integral? Promover em espírito quaresmal, como eu falei, não é excluir a quaresma, muito pelo contrário, ela vem para somar com o espírito quaresmal, em tempos do quê? De urgente crise socioambiental. Pessoal, quando nós vamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nos primeiros 5 séculos, eu diria, no primeiro milênio do cristianismo, nós não vamos encontrar crise ambiental. Porque, na verdade, o que começa a gerar a crise ambiental é a partir ali do século 16, as chamadas revoluções industriais. A partir da Revolução Industrial é que nós começamos a ter um impacto ambiental crescente de lá para cá. E numa velocidade muito grande. Tá ok? Então é importante nós termos isso claro. Então nós não vamos encontrar no Antigo Testamento, nós não vamos encontrar no Novo Testamento e em Jesus, e no primeiro milênio da igreja, nós não vamos encontrar crise ambiental. Porque a cultura, o modo de vida era outro, era regido por outros parâmetros. Então nós vamos ver aqui com vocês quais eram os parâmetros. E aí nós refletimos hoje, quais são os parâmetros que nós estamos hoje tomando como caminho em nome do progresso. Aí a pergunta, que tipo de progresso nós estamos buscando? O que é progredir de fato? Né? Então, entendermos essa urgente crise socioambiental em um processo de conversão, ou seja, a palavra conversão
Quem aqui dirige carro? Quem dirige carro? Levanta a mão, por favor. Praticamente todos, né? Então, muito bem. Imagina você, motorista, está dirigindo um carro, você encontra uma placa escrito assim, conversão à direita. Eu pergunto, você continua seguindo em frente? Você vira à esquerda? O que diz a placa? Conversão à direita, ou seja, a palavra conversão significa mudança de direção, mudança de rota, tomar um outro caminho. Então a mesma coisa significa no Antigo e no Novo Testamento, espiritualidade quaresmal, a palavra conversão. O que significa conversão? É você mudar de rota, mudar de direção. De onde para onde? Da vida, da situação de pecados e vícios, para a direção de Jesus Cristo, uma vida nova nele. Então, aquilo que o objetivo geral da fraternidade, da campanha da Fraternidade e Ecologia Integral, ela propõe, é uma conversão integral, ou seja, não é somente uma conversão espiritual intimista, mas uma mudança que também gere consequências de uma mudança dos seus hábitos. Eu falava antes de começarmos a sessão com o presidente, né? Nós temos conscientizado, por exemplo, nas paróquias, nas festas e também os órgãos públicos. Eu estou vendo aqui, olha, já mudou. A água é servida em copo de vidro. Porque o plástico está causando um terrível mal no planeta. Né? Então, essa mudança de hábito. Em algumas paróquias que tem festa, que serve nas festas comida para o povo, a gente tem conscientizado o quê? Substituir. Pede para as pessoas trazerem o prato. Né? Trazer o prato de casa, o prato de alumínio, o prato de vidro. Né? Trazer a sua colher. Para nós eliminarmos isopor, plástico, garfo plástico, faquinha de plástico. Precisamos eliminar isso, porque está causando um terrível mal à natureza. E nós não estamos dando conta. Então, essa conversão não é só uma conversão espiritual, intimista. Ela precisa ter uma mudança também por fora. Senão, não é verdadeira conversão. Né? Espiritualidade sem encarnação é alucinação. Não é verdadeira conversão, né? Espiritualidade. Por quê? Precisamos ouvir o quê? O grito dos pobres e da terra. Eu pergunto, o mês de maio, praticamente do ano passado, o Rio Grande do Sul, o estado ficou embaixo d'água. Quem foram os maiores prejudicados? No final da fritada. Foram os ricos? Pode ser que muitos ricos sofreram consequências, claro. Terra, perdeu gado, perdeu porco, perdeu um monte de coisas. Mas como se diz na gíria, o rico tem gordura para queimar. E o pobre? Entenderam? Então é preciso compreendermos isto. Né? É o grito dos pobres. Né? E às vezes eu fico percebendo, né, as pessoas entre nós, né? Por exemplo, o ano retrasado era fraternidade e fome, a temática da campanha da fraternidade. E aí falava muito sobre a insegurança alimentar. Vocês já ouviram falar sobre insegurança alimentar, já não ouviram? Então eu vou explicar em poucas palavras, bem simples e bem concreto, o que é insegurança alimentar. Segurança alimentar, eu vou me dirigir às senhoras. É quando as senhoras entram no supermercado e as senhoras começam a passear com o seu carrinho dentro do supermercado, dos corredores, e as senhoras começam a colocar dentro do carrinho os produtos que as senhoras mais gostam. Ah, eu gosto de X marca, então eu pego sem medo e coloco no carrinho. E eu vou pegando e pondo no carrinho, e eu chego no caixa e eu não tenho medo se o dinheiro vai dar. E isso é segurança alimentar. Portanto, o que é insegurança alimentar? O inverso disso. É quando a senhora entra no supermercado com a sua listinha e a senhora começa a olhar nas marcas que a senhora gosta e fala, não vai dar para levar. Qual é a mais barata? E a senhora começa a colocar, só que com a calculadora na mão, somando, para saber, antes de chegar no caixa, o que vai dar para levar. Gente, isso é insegurança alimentar. Eu não sei vocês, mas eu estou passando por isso. Eu digo isso, né? Eu sou padre, eu não tenho empregada. Isso, há mais de 15 anos eu não tenho empregada. É eu que vou no supermercado, é eu que vou na quitanda, é eu que vou no açougue. Então, quando eu estou falando aqui, eu estou falando como conhecimento de causa. Eu sei quando as coisas estão caras e quando está o preço mais acessível. Tá? Então, isso é insegurança alimentar. Aprenderam? A mesma coisa quando eu pergunto para as pessoas assim, vocês sabem o que é commodity? A maioria das pessoas não sabe o que é commodity. Aí eu explico em poucas palavras, né? Commodity são os produtos que o mundo quer.
O que o mundo quer? Vocês acham que o mundo quer arroz e feijão? Não. Por quê? O arroz e feijão é a base alimentar de quem? De nós brasileiros. Tá? Então, o que o mundo quer? O mundo quer soja, o mundo quer milho, o mundo quer algodão, o mundo quer minério, o mundo quer petróleo, tá? O mundo quer café. O mundo quer café. Então, por isso que esses produtos, eles se transformam em commodities, ou seja, produtos que o mundo inteiro quer. E aí, no mercado, esses produtos, eles ganham valor baseado no dólar. Não é no real, é dólar. E claro, o cara que produz, ele tinha uma fazenda enorme, uma extensão imensa de terra, e ele plantava arroz para vender no Brasil em real. O que você acha que começou a acontecer? Campanha da Fraternidade do ano retrasado, fraternidade e fome. No texto base falava isto. Os grandes produtores do Brasil, eles começaram a diminuir cada vez mais a extensão da sua terra de produção de arroz, de produção de feijão. Por quê? Porque ele começou a aumentar cada vez mais a extensão de soja, de milho, de algodão, porque ele vende em dólar. Tá? E aí a questão do agronegócio, né? Eu vi um vídeo daquele centro Dom Bosco do Rio de Janeiro, que não é centro Dom Bosco, que é um centro de discórdia, né? Um centro cismático. O cara citando, ele pinçou um pedaço do texto base e ele colocou falando que a Igreja Católica no texto base está falando mal do produtor rural. Gente, o produtor rural o texto não fala mal deles e nem do agronegócio. O texto base, ele aponta que precisamos mudar também uma conversão integral. Ou seja, o agronegócio brasileiro precisa mudar. Senão nós brasileiros vamos morrer de fome. E aí eu digo, o agronegócio que produz tudo isso, vocês acham que o que chega na minha e na sua mesa é produto do agronegócio? Não. Em primeiro lugar, nosso Vale do Paraíba não tem agronegócio, tá? O que nós temos no Vale do Paraíba? O produtor rural familiar. É ele que faz chegar na minha e na sua mesa o alimento de cada dia. Porque o agronegócio, esses produtos em dólar, vai tudo, ó, Estados Unidos, União Europeia, China. Não chega na nossa mesa. Tá bom? Então, quando vocês ouvirem alguma coisa, não, falou mal. Não falou mal. Está refletindo sobre a questão para conversão. Então, é preciso mudar. Gente, estamos no descendo decisivo para o planeta ou mudamos, convertemos-nos ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário. Pessoal, o exemplo que eu dei para vocês da mãe grávida. Se essa mãe grávida, ela começar a passar fome, ela começar a ficar desnutrida, faltando vitamina no seu organismo, o que o organismo dela vai fazer com aquela criança que está no ventre dela? Abortar. É aborto natural. Ou não é? É o colapso planetário. Eu digo a vocês, quando alguém pergunta, o senhor acha que a Terra vai acabar? Eu acho que não. A Terra tem bilhões e bilhões de anos. Eu acho que a Terra não acaba. Nós estamos agredindo muito ela. E ela vai ter uma reação, já está tendo. Nós é que vamos ser abortados. Essa é a minha conclusão, tá? Do que eu estou assistindo, se nós continuarmos nesse ritmo, nós é que vamos ser abortados, porque a nossa mãe terra não depende de nós para sobreviver. O planeta existe antes de nós, bilhões e bilhões de anos, e vai continuar existindo. Tá? Veja, por exemplo, quantos animais que existiram antes de nós, inclusive os dinossauros, eles foram abortados. A Terra permaneceu. Tá? Então, é isto. E olha, já estamos experimentando seu prenúncio nas grandes catástrofes que assolam o nosso país. E não existe, gente, planeta reserva. Só temos este. E embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. Ainda há tempo, mas o tempo é agora. É preciso urgentemente conversão ecológica, ou seja, mudança de direção da concepção de ecologia. Passar da lógica extrativista, ou seja, extrair, que contempla a terra como um reservatório sem fim de recursos,
Tem gente que chega no mar, na praia e fala assim, haha, mas como que o padre Leandro falou lá de acabar a água? Mas nunca vai acabar a água. Quando ele olha então para o globo terrestre, né, aqueles documentários da televisão, né, Animal Planet e Discovery, né? Nossa, não vai acabar a água. Não, mas quem falou que vai acabar a água? O que se fala é, está acabando a água potável. A água que nós precisamos para sobreviver. Ou você bebe água do mar. Quando você vai na praia, você não compra água mineral lá na praia? Você bebe do mar? Você entra lá e bebe a água do mar? Então, compreende, gente? Então precisamos mudar essa mentalidade. Então, ou seja, a terra não é um reservatório sem fim, mas essa é a concepção. De onde nós podemos retirar tudo aquilo, primeiro, o que quisermos, como quisermos e quanto quisermos. Precisamos mudar isso para uma lógica de quê? Do cuidado. Ou nós cuidamos com atitudes simples como esta aqui, ou nós vamos ver um colapso. Próximo vídeo, por favor, slide. E aí nós temos os objetivos específicos, né? Então tem o geral e agora tem os específicos. Primeiro, reconhecer caminho percorrido e ações já iniciadas. Aqui em Lavrinhas, eu não acredito que não tenha alguma iniciativa em algum momento. Até porque aconteceu 8 campanhas da fraternidade antes dessa, que também falava sobre a questão ecológica. Eu não acredito que não tenha tido. Tá? Inclusive até, gente, efeitos no município. Tá? Por exemplo, aqui foi instalado aquele elevador, não foi? Para que foi instalado aquele elevador bem aqui no meio do plenário? Para dar acessibilidade. O que levou a sociedade a refletir sobre e chegar a esse ponto de leis que obrigam a acessibilidade nos prédios públicos, campanha da fraternidade. Fraternidade e pessoas com deficiência. Que aconteceu anos atrás. Compreenderam? Como que a campanha da fraternidade ela tem essa influência de conscientização e que move a sociedade, as pessoas, a população, inclusive os poderes constituídos? Sim. Então nós temos que acreditar nisso. Então já tem alguma coisa. Então o que tem aqui em Lavrinhas sobre questão ambiental? Se tem alguma ONG, se tem algum grupo, se tem alguma lei já aprovada, né? Ou não foi ainda implementada, ou não foi aplicada. Tem alguma coisa, então procura, viu? Aí é função de vocês, não é minha, tá? Denunciar os males que o modo de vida atual impõe ao planeta. Então precisamos, isso que eu acabei de falar aqui, por exemplo, de copo plástico, a gente tentar eliminar no executivo municipal, né? nas secretarias, ir eliminando, ir diminuindo cada vez mais a questão de papel. Então, tudo isto o planeta agradece. Então, são atitudes pequeninas, gente, mas já imaginou? Bilhões e bilhões de seres humanos tendo essa prática, nós vamos ter um efeito. Tá? Alguém um dia desse na Câmara de Cruzeiro, que eu já tive na Câmara de Cruzeiro, né? Um vereador levantou lá e perguntou para mim, né? Mas o que o senhor percebe? Houve mudança? Porque já houve 8 campanhas que falou sobre ecologia. O senhor percebe mudança? Eu falei assim, meu caro, antigamente, ou uns anos atrás, aí se falava tanto de energia solar? Energia eólica? Não. Sobretudo energia solar. Carro elétrico? Moto elétrica, aparelhos elétricos, hoje tem furadeira, parafusadeira, tem roçadeira, tudo elétrico, não se falava nisto, tá? Então, ou seja, não houve mudança? Sim, está aí. Agora precisamos ir mais, né? Tem que ser um pouco mais velozes, esse é o fato. Então, olha, apontar as causas da grave crise climática global e a urgência de alterações profundas no nosso modo de vida e as falsas soluções. Então, por isso que é uma conversão integral, porque aqui vai bater no executivo, no legislativo, na sociedade, no rural, né, no urbano, nos setores da sociedade. E aí precisamos refletir sobre isso, nessa mudança. Aprofundar o conhecimento no evangelho da criação. Ou seja, Deus não criou o mundo para nós destruirmos. Então, há um evangelho, ou seja, um evangelho da criação. Deus criou tudo isso. Para quê? O Papa Francisco diz assim, né? Deus nos colocou no jardim. O que nós vamos deixar para as gerações futuras? Um deserto?
E essa geração futura quem é? Os netos de vocês. Tá? Então, se continuar na velocidade que nós estamos, é deserto que nós vamos entregar. Explicitar a doutrina social, acabei de mostrar o compêndio aqui, né? Explicitar a doutrina social, né? Para a igreja assumir o compromisso com uma conversão integral. Vivenciar as propostas do ano jubilar, nós estamos no ano jubilar, no ano do jubileu, que vai se encerrar no início do ano que vem, né? Propor a ecologia integral como perspectiva de conversão e elemento transversal. Então, a partir de hoje, eu desejo que as senhoras e os senhores desta Casa de Leis, vocês coloquem no horizonte de vocês todas as leis que vocês forem formular ou aprovar vindo do executivo, coloque no horizonte de vocês ecologia integral. Tá? Isso é uma responsabilidade das senhoras e dos senhores. Colocar isso no horizonte. Então, o prefeito ou do executivo veio uma lei para nós aprovarmos. Vamos colocar isso na perspectiva da ecologia integral? Qual é o impacto disso na nossa sociedade do ponto de vista da ecologia? Precisamos colocar, gente. Senão fica só discurso vazio, compreendeu? Eu vim aqui tomar o meu tempo e tomar o tempo dos senhores e das senhoras. Não. Nós precisamos refletir para nós termos um efeito, atitudes, que não pode ser para amanhã, depois, na outra gestão. Não, é agora. Né? Então, incentivar as pastorais e os movimentos socioambientais, promover e apoiar ações efetivas que visem a mudança do modelo econômico. Então, esse modelo econômico que temos que refletir, né? Apoiar os atingidos por catástrofes e vítimas dos crimes ambientais, celebrar os 10 anos da Laudato Si, que é a carta do Papa sobre ecologia. Vamos ao próximo, por favor, slide. Qual foi a motivação da campanha da fraternidade deste ano? Primeiro, o cântico das criaturas de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é tido como o padroeiro da ecologia. A ecologia de modo geral, como um todo, né? São Francisco, ele compôs um cântico, foi a partir deste cântico que o Papa Francisco se inspirou a escrever a Laudato Si. Na verdade, Laudato Si é o título do cântico das criaturas de Francisco de Assis. Louvado seja, né? Laudato Si foi o cântico das criaturas. E é desse cântico das criaturas que Francisco de Assis diz assim: o irmão Sol, a irmã Lua, a irmã Terra. E ele vai até chamar o seguinte, a irmã Morte. Então é o cântico das criaturas de Francisco de Assis. Então, é preciso nós entendermos que este santo é um inspirador também do nome que o Papa, que o cardeal Bergoglio escolheu quando foi eleito Papa, Francisco, né? E aquilo que ele escreveu no Cântico das Criaturas. Faz quantos anos que ele escreveu esse cântico? 800 anos. O Cântico das Criaturas. Outra motivação, a publicação da carta apostólica Laudato Si e da última, que foi o ano passado, a Laudate Deum. As duas falam sobre a questão ecológica, né? E também por causa da COP30 que vai acontecer em Belém, em novembro. E aí eu até dizia para o senhor presidente, né, desta casa, ou seja, é um momento muito importante, porque as igrejas vão estar falando, tem vinhetas nas rádios sobre a campanha da fraternidade, nos meios de comunicação, e os meios de comunicação, eles estão tendo que já começar a fazer coberturas sobre a COP30, que vai acontecer em Belém. É de grande importância a COP30, porque há 10 anos atrás aconteceu uma COP, e agora vai acontecer aqui no Brasil e na Amazônia. Então é um momento muito importante, né? Então todos vão estar falando a mesma língua. Vamos para o próximo, por favor? Entendermos o cartaz. Pior que eu esqueci o meu banner lá em casa, né? Eu sempre trago o banner e acabei esquecendo hoje, enfim. Mas o cartaz da campanha da fraternidade, que inclusive está aqui na capa do texto base, né? Nós temos ao centro dele a imagem de São Francisco, tá? O homem que viveu a experiência com Deus, a questão ecológica, né? E fez o Cântico das Criaturas, que foi composto há 800 anos atrás. O próximo, por favor. Em cima da cabeça de São Francisco tem a cruz, aqui, ó. Aquela cruz, né? Isso revela a experiência de São Francisco com o crucifixo da igreja de São Damião, onde ele diz que ele teve uma experiência que Jesus disse para ele: restaura a minha igreja.
Inicialmente ele pensou que era o prédio da igrejinha lá de São Damião. Depois que ele fez todo o restauro da igrejinha de São Damião, Jesus continuou falando para ele: restaura a minha igreja, que ele foi entender: o restauro a minha igreja é restaurar eu mesmo e os outros, as outras pessoas, né? Então, essa concepção, e claro, na quaresma, a quaresma se propõe a uma conversão para levar a mortificação do homem e da mulher velha que somos para o homem e a mulher nova em Cristo. Então, uma restauração, uma reconstrução, e aí é o caminho de conversão. Próximo, por favor. Outra imagem que nós temos, né, se você olhar para o cartaz, quando olha para o cartaz do seu lado esquerdo, nós temos a beleza biodiversidade brasileira. Em cima lá as araras azuis, né? A araucária, o ipê amarelo, e aí vai as outras plantas, a água simbolizando o Pantanal e a rainha do Pantanal, olha lá, tá vendo? A onça pintada, o maior felino das Américas, está no Brasil. Tá? Então, isso é uma riqueza. Tá? Então, temos aí, próximo slide, por favor, a cidade. Então, quando você olha para o cartaz do lado direito, então temos a cidade simbolizada por aqueles que são os abastados, né? Os ricos que estão lá naqueles grandes prédios, condomínios, né? Com toda a segurança aí e conforto, e nós temos ali as pessoas que moram muitas vezes em situações de favela, né? A miséria que nós podemos contemplar nas grandes capitais do Brasil, tanto o Rio de Janeiro quanto São Paulo, e nós estamos no meio de tudo isso, tá? Então, ele representa isso. Vai adiante, por favor. Então, o que foi usado neste cartaz foi a chamada técnica de colagem. Então, a colagem de imagens diferentes em uma mesma arte. Então, isso é chamado de técnica de colagem, para dar aí uma harmonia ao quadro, né? Ao cartaz da campanha da fraternidade. Vamos adiante, por favor. Iluminar, ver e iluminar a realidade. Vamos adiante, no próximo. O que nós vamos tentar abordar com vocês? Bom, já abordamos a questão da temática da campanha da fraternidade, mas nós vamos ver ecologia integral na Sagrada Escritura, ecologia integral na perspectiva dos padres da igreja, no ensinamento do magistério da doutrina social e alguns elementos da ciência, da sabedoria dos povos e a conversão quaresmal. Adiante, por favor. Gente, a igreja fala de ecologia porque o universo, com todos os seres animados e inanimados, é obra da criação e revela a bondade de Deus e de seu reino. Então, toda a criação, ela revela a bondade de Deus. Jesus mesmo vai dizer assim, né? Veja o lírio dos campos, não tecem, mas quem foi que lhes deu aquela roupagem tão bela? Olhai os pássaros. Aliás, no Antigo Testamento temos o cântico de Daniel. Lua e sol, bendizei o Senhor. Chuvas e garoa, bendizei o Senhor. Orvalhos e geadas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Né? Então, nós temos aí o canto das criaturas. Então, a criação, ela revela a grandeza, a beleza e a bondade de Deus. A própria criação, por existir. Olha lá, na pequenez e na vulnerabilidade de cada ser estão presentes a grandeza e a fortaleza de Deus, que é amor e amante da vida. Quando nós olhamos para a arara azul, né? Olha que beleza, gente. Quem foi que deu aquela roupagem para esses bichos aí? Que coisa linda, né? Vamos para o próximo? Olha a outra roupagem. E segundo os cientistas, a pintura de cada onça pintada é única, é exclusiva, é como se fosse a nossa digital. Não é igual. Admirável, não? Só o Criador para fazer isso. Então, pela existência da criatura, já revela a grandeza e a magnitude e a bondade de Deus. Então, se nós eliminarmos uma criatura desta, nós estamos agredindo o seu autor, que é o Criador. Né? Ou, se alguém não acredita em Deus, a própria natureza. Né? Vamos adiante, por favor? Então, ecologia integral, nós olhamos aí para a criação, mas agora para a própria Escritura. Vamos adiante, por favor? Então, a beleza da bondade da criação que está na narrativa do Gênesis, né? Então Deus viu que tudo era muito bom. Gênesis 1:31.
Deus faz aliança e abençoa não apenas o ser humano, mas toda a criatura. Todos os seres criados, eles gozam da dignidade de sua origem divina. Gênesis 9:17, Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Vamos adiante, por favor? Deus dá ao ser humano uma tarefa especial. Vamos lá, olha. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Aí tem gente que fala que o pecado original é o sexo. Não é. É a desobediência soberba, tá? Sexo é algo maravilhoso que Deus criou e colocou em nós seres humanos. Senão não teria como multiplicar nem encher a terra de ser humano, tá? E sujeitou-a, aliás, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí, padre, o texto fala de sujeitar e dominar. Então é o que nós estamos fazendo. Mas espera aí. Esse texto foi escrito há mais de 2.500, 3.000 anos atrás. Precisamos atualizar ele e entender no texto o seu contexto e colocarmos para hoje. Vamos lá? Não, continua lá ainda, por favor. Esta atribuição de Deus não dá poder sem limites ao homem sobre os demais seres. Por quê? Porque não faria sentido destruir o que Deus avaliou como bom. Na verdade, é um encargo. Então, sujeitai e dominai precisa ser entendido como um encargo para quê? Para cuidar da terra como um jardineiro e dos animais como um pastor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, dominar aqui, gente, submeter, não é sinônimo de destruir. Tá? Não é sinônimo de destruir. Então, temos que conversão também na compreensão bíblica. Vamos adiante, por favor? O livro sagrado também nos alerta para os riscos da maldade do ser humano que resulta no pecado, expondo os seres vivos ao perigo do extermínio. Gênesis 6, 5-8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei e também os animais. Arrependo-me de havê-los feito. Aí é o dilúvio, né? O dilúvio. 40 dias e 40 noites que choveu. Quaresma também. Vamos adiante, por favor? Mas Deus também mantém viva a esperança na aliança que estabeleceu com o seu povo. Embora Deus fale: eu me arrependi de tudo isso, vou exterminar, mas ele como que retoma, né, aquilo que é a sua bondade, a sua ternura. E falou Deus a Noé e seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Tá? Então as pessoas perguntam: padre, Deus prometeu que não vai acabar com a terra com dilúvio. Vai ser em fogo? Mas você está perguntando se Deus é por fogo na terra? É, não. Então, como é que vai acabar em fogo? Porque nós, seres humanos, estamos pondo fogo na terra. Não atribuamos a Deus aquilo que é responsabilidade nossa. Tá? Vamos adiante, por favor? Livro do Êxodo dos Números, né? A Escritura fala da existência de políticas opressivas, violentas, contraditórias. Então aqui é uma leitura, né, do livro do Êxodo dos Números, ou seja, e aqui fala também para os senhores e para as senhoras. Ou seja, políticas opressivas e violentas e contraditórias vão resultar em catástrofes ambientais. Então por isso que eu falava anteriormente, que a partir de hoje, pelo amor de Deus, os senhores e as senhoras precisam colocar no horizonte desta casa de leis a ecologia integral. Porque ecologia integral significa todas as áreas da sociedade, todas as áreas da vida humana. Todas. Educação, saúde, cultura, meio ambiente, social e vai por aí fora. Então, disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores.
porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel. Ou seja, as leis precisam ser avaliadas para serem aprovadas, leis que de fato produzam leite e mel para a população, sobretudo os mais necessitados, tá? Os mais necessitados. Então temos isso no nosso horizonte. Vamos adiante, por favor. Leis ambientais, descanso sabático, ou seja, no Pentateuco, cinco primeiros livros da Bíblia, a partir do Decálogo, os 10 mandamentos, encontramos leis ambientais, recomendações que unem a fé ao cuidado com a fauna e a flora. Destaque para o descanso sabático, Êxodo 20:10. Por que tem um descanso sabático? Então Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. O que está na base disto? Olha lá. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. E aqui nem o teu animal, eu diria, nem o teu trator, nem a sua máquina da fábrica. Eu pergunto, qual é a dinâmica hoje econômica que se instala? Fábrica, por exemplo, indústria. Tem o dia de domingo, as fábricas elas fecham? E não trabalham? Não. Hoje funciona de domingo a domingo. Trabalha só de dia, à noite todos os funcionários descansam? Não, 24 horas. Compreendem? É essa cultura da chamada industrialização. Porque quando se fala em agronegócio, o que é o agronegócio? É a industrialização da pecuária e da agricultura. Tá? Da pecuária e da agricultura. Tá ok? Então, ou seja, o que significa industrialização? Significa produção máxima possível, com maior produtividade, para termos o maior rendimento, cifra. Entenderam? Então isso precisamos começar a refletir. Eu não estou aqui falando mal, como eu estou dizendo, não estou falando mal da indústria. O texto também não fala isso. Não estamos falando mal de quem planta, de quem cria gado, porco, galinha, não é nada disto. O que nós estamos falando, nós precisamos repensar a nossa concepção de desenvolvimento. Até que ponto isso, de fato, é um desenvolvimento? Né? Como disse, hoje eu estava vendo uma reportagem de uma indígena, né, dizendo o seguinte, o que é mais barato? Nós pararmos de poluir os rios ou ter depois que criar uma máquina para despoluir? O que é mais barato? O que é tecnologia? Né? É interessante isso. Vamos lá. Então é nisso que está baseado aí a questão do descanso. Próximo vídeo, por favor. Ano sabático, né? Ano jubilar. Nós estamos no ano do jubileu. Ano sabático, 1 em cada 7. Ano jubilar, 1 em cada 50. Que prevê o quê? O repouso também da terra, para que assim ela continue a ser generosa. O perdão das dívidas, é aqui que o Papa Francisco tem pedido para os países ricos perdoar a dívida dos países pobres, porque é ano jubilar. Compreendeu? Isso é bíblico. Tá? O perdão das dívidas, a libertação dos escravos. Então, no antigo povo da antiguidade, quando estudamos história, nós vamos perceber que as civilizações tinham escravos e escravas. Só que a escravidão normalmente era por conta de dívidas, sobretudo na Roma antiga, e existia o chamado ano sabático, ano jubilar, no qual aqueles que tinham escravos por dívida eram chamados, a libertá-los. Tá? Inclusive no pagamento de dívidas, que era normalmente por conta de dinheiro, então, inclusive, se pegava a terra daquele pequeno produtor. Então, a lei dizia, bíblica, que era para devolver. Tá? Já pagou, então devolve. Ano jubilar, né? Um ano sabático. Então, o perdão. E não dito a exploração sem limites. Então, ou seja, era um modo da Bíblia dizer não à exploração sem limites. E hoje? Será que é assim? A gente tem essa questão de ano jubilar, perdão de dívida, os bancos perdoam? Então, veja, ou seja, a Bíblia está nos ensinando, tem um ensinamento aí, a pessoa está passando desapercebido, né?
Vamos adiante, por favor. E Jesus ele anuncia boa nova, como eu estou falando, lá não tinha problema climático como hoje, tá, pessoal? Porque não tinha industrialização, tá ok? Então, ou seja, Jesus ele fala e ensina através de parábolas. Então ele diz assim: eis que o semeador saiu a semear, né? É interessante quando nós olhamos, por exemplo, na história, os povos originários, os indígenas. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, os povos originários eles fazem assim: eles pegam um pedaço de terra, eles fazem uma cera e botam fogo. Os indígenas põem fogo na terra, sabiam? Na mata. E aí aquela cinza vira adubo. E eles plantam por um tempo. Depois eles deixam descansar e vão procurar um outro lugar, depois eles voltam. É o descanso para que ela se torne produtiva. Terra cansada não produz, compreendeu? Mas o agronegócio funciona assim. E outra, nós aprendemos com a agricultura familiar que precisamos, ora planta-se milho, ora planta-se feijão, ora planta-se, vai diversificando as plantas, né? Eu tenho dito isso para as pessoas, sobretudo em cidade rural, eu já fiz esse teste, façam isso. Para no supermercado em que o pessoal da zona rural costuma ir comprar e fica lá assistindo. O cara vem da roça, entra lá com a mulher dele, daqui a pouco saem os dois com sacolas. Ovo branco, frango resfriado, maço de cheiro verde, fubá, farinha de milho, tudo industrializado, tudo com aquele T amarelo, né? Aquele triângulo amarelo, aquele T preto, né? Transgênico. Lembrei de uma coisa. Hoje, no meu tempo de infância, a mãe só faltava pôr a gene na teta da vaca para mamar, né? Hoje, a criança mal nasce, aí o médico já diz assim: sua criança é intolerante à lactose. Aí a Secretaria de Saúde tem que disponibilizar aquele leite, né? Que vale mais de 60, 70 reais, não é isso a latinha? Um absurdo, porque a criança é intolerante à lactose. O outro é intolerante ao glúten. Vou falar uma coisa para vocês ao pé do ouvido. Não são intolerantes à lactose nem ao glúten. Sabe o que o organismo nosso humano ele é intolerante? Ao transgênico. Eles mudaram tanto no laboratório aquela semente que ela não produz mais uma planta natural. Ou vocês acham que um pé de milho que você dá banho com Roundup e ele não morre, aquilo é um milho normal? A lagarta não come. Vocês acham que aquilo é normal? Uma caixinha de leite que você compra, está escrito longa vida, você joga embaixo do armário, pode jogar embaixo da sua cama. Depois de 6 meses, você vai lá, pega aquela caixinha, abre, põe no copo. Não está podre. Você acha que aquilo é leite? Então, na verdade, o organismo humano, alguns são mais sensíveis, outros um pouco mais resistentes, que é o meu e o seu, por exemplo. Mas nós vamos ter reações. Então, nossa, uma queimação, não sei, comi tal coisa, uma queimação. Nossa, um problema do intestino. Gente, é o nosso organismo reagindo à alimentação que nós estamos colocando dentro dele, que não é natural. O nosso organismo é uma máquina perfeita. Só que ele foi feito para ingerir coisa natural. E quando ele recebe um alimento que não é natural, ele grita. Só que aí é mais fácil a indústria falar o quê? Fala que é intolerância à lactose. Fala que é, então que nós vamos inventar outro leite. Agora leite de soja, ou leite sem lactose, né? E vai por aí afora. Ou seja, a indústria vai migrando para outro produto que é industrializado, porque o objetivo dela é o quê? Cifra. Lucro a qualquer custo. Compreenderam, gente? Então é isso que a gente quer refletir com a campanha da fraternidade, tá? Então vamos adiante, o próximo. Gente, finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então na última ceia nós contemplamos o quê? A materialidade, a representatividade dos pães ázimos, que é fruto da terra e do trabalho humano. Então hoje os pães são industrializados. Eu tenho visto aí aquele Marx Pão, né? Marx Pan. Já não tem nem mais padeiro nas padarias. Agora vem um caminhão que traz o pão industrializado, congelado,
e vende para as padarias, que eles só colocam ele ali algum tempo na estufa e depois joga no forno, assa e vende industrializado. Então já não é mais fruto, é fruto da terra, mas já não tem mais o trabalho humano, é trabalho de máquinas. Tá? Mas aqui a oração da igreja diz era fruto da terra, do trabalho humano. Expressão ao mesmo tempo do uso moderado dos bens da terra e da opressão e miséria sofrida por aqueles que são escravizados, que Jesus consagra ao Pai e entrega aos discípulos como seu corpo. E aí eu digo, você vai no médico hoje, nutricionista, o que eles falam para a gente? Olha, procura comer alimentos orgânicos. O que é orgânico? Que não é industrializado, ou seja, não usa agrotóxicos industrializados, não usa sementes industrializadas, modificadas geneticamente, que usa adubo natural, que hoje já não é tão natural. Por exemplo, usa o esterco da vaca. O que a vaca come? Soja, transgênica. Fubá, milho, transgênico. Trigo, transgênico. A nutricionista falou para mim um dia, padre, entenda uma coisa, o trigo de hoje não é o mesmo daquele tempo de Jesus. Então, o trigo hoje, ele é transgênico. Como eu falei, nós não somos intolerantes ao glúten. Na verdade, nosso organismo é intolerante ao transgênico. E a igreja, anos atrás, quando eu estudava teologia, há mais de 25 anos atrás, na teologia, a igreja falava na teologia moral. A questão dos laboratórios estar pensando que são Deus, mudando a genética das sementes e não saberemos a consequência disso. Estamos colhendo agora a consequência disso. Só que isso é o chamado agronegócio. São as melhores sementes, tudo top, os melhores adubos, os melhores agrotóxico, né, os melhores sêmens, só que é tudo modificado geneticamente. Estão querendo fazer até carne no laboratório agora. Eu pergunto, aquilo será que vai ser carne? Deus o livre. Né? Então, como que isso vai reagir no nosso corpo? É o lucro a qualquer custo. Vamos adiante, por favor? Presença do Espírito Santo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Eu pergunto aos senhores e às senhoras, vereadoras, sobretudo, os jovens aqui de Lavrinhas, eles têm visões ou alucinações por entorpecentes e droga? A juventude precisa voltar a sonhar. A agricultura familiar, claro que o estudo da tecnologia é importante. Mas, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, a Agricultura de Lavrinhas e a Casa de Legislação, aqui a Câmara Municipal e também o Executivo, quais leis, quais projetos serem aprovados para promover a nossa juventude? A nossa juventude tem que começar a amar a terra. Gente, está errado a concepção de tirar a criança da roça para trazer para a cidade. Isso aí é o maior erro que se pode fazer. Olha, vocês precisam dar uma olhada no sul do nosso país. Dá uma olhada lá no sul, na cultura dos estados do sul. Então, e até Minas, viu? Minas Gerais. Então, ou seja, são cursos técnicos, não precisa ser faculdade. Mas, por exemplo, técnico em agronomia, técnico em zootecnia, para que aquela criança que tem o pai e a mãe, que trabalha, que rala para tirar o leitinho, para criar o porquinho, o franguinho, e para ter o leitinho, para fazer o queijo, para vender, aquela pobreza, aquele filho, aquela filha, e aí, olha, entra a escola nisso, viu? Eu também sou professor, né? Entra a escola e muitos professores que falam para os alunos, né? Vocês têm que estudar, porque senão vocês vão ter que ganhar a vida no cabo da enxada. Como se o cabo da enxada, o trabalho rural hoje não é cabo da enxada, pode ser o arado do trator. A tecnologia está aí para isso, entendeu? Quer dizer, a igreja, nós não somos contra a tecnologia. O que nós estamos refletindo aqui é que o modelo de industrialização da agricultura e da pecuária tem que ser revisto. Não é que não tem que produzir também, porque senão o que o mundo vai comer? Nós vamos comer, né? O mundo. O agronegócio é o mundo que come, não nós, né? Mas o que nós vamos comer? Então precisa refletir sobre isso. Agora, quais projetos para fazer para a juventude nossa não querer sair da zona rural, mas se capacitar para melhorar o lugar que a família vive? Eu conheço alguns projetos que é, por exemplo, como é que chama o projeto?
fugiu aqui o nome do projeto, mas ele funciona como você fazer a divisão da terra em piquetes. Você pode fazer piquete para gado de leite e para gado de corte. A mesma extensão de terra em que o pai e o avô criava X cabeça de gado, se fizer o manejo correto desses piquetes chamados rotacionados, tá? Você pode triplicar a quantidade de gado ali, ou seja, sem necessidade de desmatar. Compreende? Então, sem necessidade de desmatar. Então, existe tecnologia para isto. Tá? A Embrapa é para isto. E tem muito projeto nisto. Né? Então, gente, não inventa a roda. Pega o que já inventaram e aplica. Transforma em lei local. Mobiliza. Por isso que eu estou falando, ecologia integral é o seguinte: a Câmara Municipal, vocês vereadores e vereadoras, vão conversar com a secretária de Meio Ambiente, gente, conversa com a secretária de Educação, conversa com o secretário de Cultura, conversa com o secretário de Turismo, e vocês vão, é transversal a temática, entendeu? É um progresso sustentável que se chama a ecologia integral, é sustentável, tá? Não é depredador. E aí eu pergunto, e os velhos estão sonhando hoje? Aqui em Lavrinhas, os velhos sonham. Então as leis precisam levar a isso. A ecologia integral é pensar no todo. Tá? Vamos ao próximo, por favor? Aí nos Santos Padres, como eu falei, vamos adiante. Eu não vou ficar lendo porque eu já falei, né? Pode passar para o próximo. Então os padres da igreja, vivendo as necessidades de seu tempo, não manifestam uma preocupação ecológica como temos hoje. Mas tomam a natureza, o cosmos, né? Com os seus ciclos e sua organização como uma referência para o ser humano olhar para si e rever suas relações sociais. Como eu falei aqui, 6 dias de trabalho e 7 de descanso. Aqui nós temos essa ordem de Deus, é uma ordem da natureza que é estabelecida na sociedade, mas hoje nós vemos que isso se perdeu completamente. Né? Então, o dia e a noite, então turnos que trabalham à noite, né? E que muda completamente a natureza nossa. Eu, por exemplo, eu não presto para trabalhar à noite, eu sou do dia. Eu digo aos senhores e às senhoras, eu não gostaria de estar aqui agora. Sabe onde eu gostaria de estar aqui agora? Nesse horário? Em casa. A minha natureza é igual de galinha. Chega, começa a dar de escurecer, eu quero puleiro. E gosto de acordar cedo. Acordo cedo, é minha natureza, né? Agora, esse negócio de varar à noite, nossa, eu fico vendo a juventude, os adolescentes, eu falo, Jesus amado. E as telas levam esse vício, viu? Celular, tablet, computador, a tela vicia, né? É terrível. Graças a Deus estão aprovando leis para proibir o celular nas escolas, né? Agora precisa os pais se conscientizar disso, acho que vai chegar lá. Mas enfim, vamos adiante, por favor. Então os pais da igreja, eles vão pegar a natureza e vão observar a natureza e falar, olha, observemos a natureza, o seu ciclo e olhemos como que nós estamos vivendo. Isso precisa fazer luz ao nosso modo de vida. Então hoje, por exemplo, os pais, uma super proteção aos filhos. A gente olha para a natureza e vê o quê? Por exemplo, o pássaro, o casal de pássaros. Eles acasalam, aí bota o ovo, choca, nasceu, trata na boca, várias vezes no dia. Trata, cuida. O bichinho ganhou pena, o bichinho ganhou uma certa idade. O que o passarinho mãe e pai faz? Mete o pé e joga para fora do ninho. Tem que aprender a voar. A natureza nos ensina. E hoje os pais querem o quê? Porque eu não quero ver meu filho sofrer. Minha criatura, o que você está interpretando como sofrimento é caminho necessário para o desenvolvimento. Quer que eu dê outro exemplo? Vocês já viram o nascimento de aves? Elas nascem dos ovos. E como que é? É lento o processo. Começa de dentro, né? Pic, 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 faz um buraquinho, para. Aí daqui a pouco volta, pic, 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 quebra um pouquinho, para. Você vai olhando para aquilo lá, vai dando uma fissura, uma angústia em você. Aí você vai pensar, tadinho, que dor. Eu vou ajudar. Aí você vai lá e pega e regaça com aquela casca de ouro. Passa dali alguns minutos. Nossa, morreu. Mas por que morreu? Claro que morre, criatura. Mas por que morreu? Eu ajudei. Não. O que você interpretava como sofrimento era o caminho natural e necessário para ele sobreviver.
Porque a partir do momento em que ele começa a bicar para quebrar a casca do ovo, ele vai fazendo movimentos e vai movimentando, se aquecendo e fortalecendo sua musculatura. E à medida em que ele abre um pedacinho, daqui a pouco ele abre um pedacinho, então até chegar a abrir tudo, aquele pedacinho vai havendo uma troca do ar interno, que é muito quente, com o ar de fora, que é mais frio. E aí, quando ele termina o processo, ele já está praticamente seco, o seu corpo, a sua penugem está seca, a sua musculatura, a sua corrente sanguínea está circulando mais agitada, aquecendo o seu corpo, e a sua musculatura está mais firme. Então agora, depois que ele nasceu, consegue até fugir, correr dos predadores. Assim tem que olhar para a natureza e olhar para os filhos de vocês. Que tipo de pai e mãe vocês estão sendo para os filhos de vocês? Super protetores? Está errado. Vocês não podem criar filhos para viver numa redoma de vidro, porque os senhores e as senhoras não vão estar eternamente aqui na terra. Tá? Então o bichinho tem que passar pelo processo, que não é sofrimento. É processo natural para o desenvolvimento dele e dela, senão não vai ter musculatura. A turma não vai ter musculatura. Eu, por exemplo, fui criado de um jeito que é o seguinte, hoje é assim, se eu chegasse aqui, padre, não tem projetor, padre, não tem, eu sou assim, não tem, se você não tem cão, caça com gato, se não tem gato, soca a cara no mato e vai. Eu ia falar para vocês sobre a fraternidade ecológica do mesmo jeito, tendo o slide ou não. O slide é bom que ele dá uma ajudazinha para também contemplar os olhos, né? Então, pode passar para o próximo? Então, os padres da igreja, Santo Ambrósio, né? Então, diversos padres da igreja, eles vão usar da natureza, do caminho da natureza, a pedagogia da natureza para falar da vida cotidiana, da vida religiosa, da vida orante, da vida cristã. Pode passar para o próximo, por favor? Eu não vou ficar lendo, né? Então, por exemplo, Santo Agostinho, olha lá. Às vezes costumam dizer, como é possível que o homem tenha recebido esse poder, se vemos que os homens, é o poder de dominar sobre os peixes do mar, então como pode os homens são mortos por feras e prejudicados por muitas aves do céu? Em que sentido recebemos poder sobre eles? Perguntaram para Santo Agostinho. E o que Santo Agostinho respondeu? O homem exerce esse poder com a razão, que os animais não têm. E explica isso também ao domínio das paixões. O domínio, o que é para dominar? As paixões e movimentos da alma, que possuímos semelhantes àqueles desses animais. E devemos dominá-los com a temperança e a moderação. Então ele vai usar daquilo que é a pergunta e a questão da natureza para falar da vida espiritual e cotidiana e concreta e real. Vamos adiante, por favor? E aí temos o compêndio da doutrina social. Pode passar adiante, por favor? Então, o compêndio, ele é baseado no ensinamento do Sagrado Magistério da Igreja, dos papas, né? Diversos papas, documentos importantes e essenciais. E qual é a temática desenvolvida dentro do compêndio de doutrina? Princípio da destinação universal dos bens da terra. Por exemplo, vocês acham que Deus criou a terra só para alguns? Mas tem gente que acha, tem gente, por exemplo, que é contrário à reforma agrária. Não, eu não sou a favor da reforma agrária. Mas peraí, a terra, você acha que Deus, então, ele criou e deu só para alguns? A terra Deus criou para todos. Tá? Deu para todos, não é só para alguns. Então a reforma agrária, ela é, na verdade, uma lei do Criador. Não é um privilégio para alguns, é uma determinação do Criador. A terra foi destinada para todos, é um bem universal. A água, né? A moradia é um bem universal. Tá? Então, a doutrina social da igreja ela reflete sobre isso, né? O desenvolvimento dos povos, os perigos da exploração e da crescente ruptura entre sociedade e natureza, princípio da ética ambiental, a urgência de se educar para a responsabilidade ecológica, a interligação entre o zelo pelo ser humano e pela natureza. Então, tudo isso como expressão de uma ampla tarefa eclesial que decorre da fé. Então, não é só uma questão aqui de ambientalista. Vamos para o próximo, por favor? Slide. A carta do Papa Francisco a Laudato Si, número 79, diz assim: a igreja com a sua ação procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também, sobretudo, proteger o homem da destruição de si mesmo. O que eu falei aqui, a destruição da terra, o cuidado da terra é para manter a nossa subsistência aqui. É sobre o nosso fim ou a nossa permanência aqui na terra.
Tá? A Terra vai continuar existindo. Vamos para o próximo, por favor? A Laudate Deum, que é a carta última do ano passado, né? Ainda não estamos reagindo de modo satisfatório. É isso que o Papa diz aqui na Laudate Deum. Ainda não estamos reagindo de maneira satisfatória. E este mundo que nos acolhe está se desfazendo e talvez aproximando-se de um ponto de ruptura. Essa ruptura, eu dou o exemplo da mãe e da criança. É aborto natural. Vamos adiante? Alguns elementos da ciência e da sabedoria dos povos. Vamos adiante, o próximo? Então nós temos aí, a Terra é plana. Tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Vacinas causam doenças? Tem gente que acha que sim. E tem gente que, olha, cai o meu queixo quando vem perguntar para mim. Meu Deus do céu. Eu tomei todas as 5 vacinas da Covid. E tomo tudo quanto é vacina. Falou que vacina para gripe. Eu estou lá na fila, vou tomar. Vacina, estou lá, só não tomei injeção na testa ainda. Mas se tiver, eu vou tomar, né? Enfim, nós estamos assistindo no Brasil volta de doenças que tinham sido exterminadas no nosso país. Está voltando. Por quê? Porque as mães não estão dando vacina. Gente, e sabe qual que é a referência das pessoas? Não, porque eu vi num vídeo, aí eu pergunto, mas aonde você viu esse vídeo? No TikTok. TikTok? Meu Deus do céu. No Instagram, minha Nossa Senhora. Então, enfim, a ciência tem muito a nos ensinar. Então, vacina causa doença, tem gente que acha que causa, né? Aquecimento global é uma farsa. É verdade mesmo, não sei de onde está vindo esse calor. Eu acho que é da minha cabeça a invenção, né? Então, é uma farsa. A evolução é uma mentira. Então, gente, primeiro, a ciência tem muito a nos ensinar sobre o que está acontecendo ao nosso planeta. Por exemplo, tem estudos que desde o final do ano 1988 aponta que o planeta vem se aquecendo cada vez mais como resultado do nosso modo de vida. A Terra passa por uma mudança, os seus efeitos afetam todas as formas de vida de maneira imprevisível. Eu falei aqui para você da questão do transgênico. Só que isso vocês não vão encontrar no comercial, na televisão. Porque quem que paga os comerciais? É a indústria. É quem tem muito dinheiro. E eles não vão pregar contra eles mesmos. Aí eu tenho que fazer isso aqui com vocês, né? Então vamos adiante, por favor. Estamos terminando, tá, gente? Esse cacique norte-americano de 1888, olha o que ele falou. A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Vamos adiante, o próximo. O homem não tece a teia da vida, ele é apenas um fio. Tudo que faz a teia, ele faz a si mesmo. Tá? É como se uma aranha decidisse o quê? Eu acho que eu vou cortar essa teia aqui, que ela está muito longa. Acho que eu vou cortar essa. No final das contas, caiu toda a teia dela e ela morreu. Então, cuidado, né? Vamos adiante, por favor. Precisamos ter uma cosmovisão integradora. Então, ou seja, cosmo é toda a criação. Né? Ter essa visão integradora. E aí diz o texto base, número 46, a ecologia integral supõe uma inter-relação entre o Criador e toda a criação, dentro da qual o ser humano deveria se destacar como protagonista no cuidado, pois coube a ele a missão de guardião responsável da casa comum. Em uma cosmovisão integradora, não se separa o ambiente, o antropológico e o teológico. É o que muitas vezes alguns bispo, padre ou gente se dizendo cristão na internet, falando mal da campanha da fraternidade e, sobretudo, da ecologia integral, ou seja, não se separa o ambiental, o antropológico e o teológico, como eu falei aqui para vocês desde o início, estou falando. Vamos adiante? Estamos terminando. Conversão quaresmal. Próximo, por favor. O Papa Francisco fala de pecado ecológico e de uma conversão ecológica, ou seja, o pecado ecológico é toda a ação na qual nós ferimos o meio ambiente, a criação, e claro, estamos ferindo o Criador. Se nós extinguirmos os animais como nós vimos ali, tão belos, né? Nós estamos eliminando e tirando a chance deles continuarem louvando a Deus com a sua própria existência. A conversão ecológica supõe o quê? Uma mudança de ser, pensar e agir como pessoas, individualmente, como comunidade, tá? Como sociedade. Vamos adiante, o próximo. Agir. Vamos adiante. Convido cada um a acompanhar este percurso de reconciliação com o mundo que nos abriga e a enriquecê-lo com o próprio contributo, pois o nosso empenho tem a ver com a dignidade pessoal e com os grandes valores. Próximo, por favor, slide.
Quais são as alternativas de superação da crise ambiental? Primeiro, rever nosso modelo e entendimento de progresso. Então, por isso que vocês precisam colocar no horizonte a questão ecológica. Ah, mas essa lei aqui diz que vai trazer um progresso. Mas que progresso? Ah, vai afetar tal bairro. Vamos ouvir aquela população. Tá? Eu escuto muito isso dos vereadores. Padre, o povo não vem. Sabe o que o Papa Francisco disse? Os políticos têm que ter cheiro do povo. Se o povo não vem, vão vocês lá. Faz isso. Tá? É a mesma coisa quando ele fala para nós padres. O padre tem que ter cheiro de ovelha. Quando o bispo unge a mão do padre no dia da ordenação, é porque ele tem que ter o perfume das ovelhas. O pastor, o verdadeiro pastor, o padre verdadeiro, ele tem o cheiro do rebanho. Tá? Então precisa ir. Então esse modo de entendimento de progresso tem que mudar. 3 âmbitos precisa mudar. Qual? Pessoal, comunitário e da sociedade. Tá? Então, por exemplo, comunitário. A Câmara é uma comunidade legislativa. Então, mudar. Por exemplo, aí já mudou, começou a mudar, que beleza, né? E também a sociedade, aí é um todo, né? Essa mudança. Usar muito, pessoal, a arte. Nas escolas, né? As festas religiosas, lá, arte, cultura, mídia, meios de comunicação, né? Rádio, Facebook, Instagram, né? E vai por aí afora. E nós estamos num tempo de mobilização, todo mundo falando a mesma língua. Até pelo menos o término da COP30, vocês vão perceber como vai se falar, já está, e como continuar falando sobre ecologia integral. Então, todo mundo, é hora de dar a mão. Vamos ao próximo slide, por favor? E aí eu proponho para vocês coisa prática. Por exemplo, a população participar nos conselhos municipais, sobretudo o meio ambiente, que tem qual atribuição? Primeiro, propor política ambiental do município e fiscalizar o cumprimento dessas leis. Segundo, promover a educação ambiental. Então, um trabalho em conjunto com as secretarias de Educação, Agricultura e as demais. Aí temos também até o meio ambiente, pode colocar, né? Acompanhar a implementação dos chamados UCS, Unidade de Conservação Municipal. Quarto, receber e apurar denúncias feitas pela população. E aí eu coloquei ali um NB, que anote bem. As políticas públicas do saneamento básico compreendem o quê? Serviços de coleta e tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta e destinação do lixo, coleta seletiva e drenagem e manejo da água das chuvas. Gente, tudo isso aqui é ecologia integral. E eu pergunto, isso aqui não tem nada a ver com a cidade de Lavrinhas? Não tem nada a ver com a Casa de Leis? Não tem nada a ver com o Executivo? Claro que tem, tudo a ver, é a vida de todos nós, né? Próximo, e aí estamos no finalmente. Proposta para o agir, que eu coloco aí. Olimpíada Ambiental. Aí é uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria da Educação. Não tem Olimpíadas nas escolas? Coloca uma Olimpíada Ambiental. Entenderam? Um mês antes, por exemplo, do Dia da Árvore, coloca uma Olimpíada Ambiental para envolver toda a educação municipal. Tá ok? E vai estar lá perto da COP30. Criar na Câmara Municipal uma comissão permanente sobre o meio ambiente. Então, todas as leis na perspectiva aí da ecologia integral. Então, uma comissão permanente na Câmara Municipal, aí está na mão dos senhores e das senhoras. Não é minha, né? Eu só aqui estou dando uma sugestão. Próximo. E aí nós temos a chamada Coleta Nacional da Solidariedade, que acontece todo domingo de Ramos, e nesse ano vai ser dia 13 de abril. Né? Então, grupos também na internet falam para as pessoas não colaborar com a coleta nacional, né? Mandando as pessoas, esse grupo lá do Centro Dom Bosco, né? Eu assisti o vídeo todinho do cara, no final falou assim, procura uma igreja tradicional, da liturgia tradicionalista próximo de você. Eu falei, ele é contra o Concílio Vaticano II, né? Quer angariar gente para ele, né? Para ele, arrebanhar para ele, não para Jesus Cristo, mas enfim. Então nós temos a coleta nacional. Essa coleta nacional, pessoal, ela é feita inclusive por igrejas evangélicas. Tem muitos pastores que abraçam todos os anos a campanha da fraternidade. É impressionante. Tá? E aí eu queria encerrar dizendo para vocês o seguinte, e eu não disse no começo, queria ter dito no começo, lembrei agora. Esse livro aqui, ó, Laudato Si, do Papa Francisco, eu vou citar para vocês 3 pessoas que têm esse livro aqui como cabeceira de cama. Ou seja, é um livro que
toda noite, o tempo todo, essas 3 pessoas leem e releem. Primeira delas, Barack Obama, ex-presidente norte-americano. Sabe qual a religião dele? Protestante. Segunda pessoa, Rei Charles III, rei da Inglaterra. Qual a religião dele? Protestante anglicano. Terceiro, Leonardo DiCaprio, ator italiano. Ele disse que não tem religião, mas também disse que não é ateu. Nenhum deles é católico. E o livro de cabeceira deles é uma carta do Papa Francisco. Por quê? Porque eles encontraram nesta carta motivação para o ideal e a compreensão ecológica deles. Eles são defensores da ecologia e do meio ambiente. Há 10 anos atrás, na COP que aconteceu na França, o Barack Obama, procura na internet vocês verem, o Barack Obama fez um discurso e falou que a partir daquele momento o mundo tinha que abraçar a questão ecológica para superar a crise ambiental. Então eles têm essa carta aqui como livro de cabeceira de cama deles. E muitos de nós católicos, dos nossos católicos, nem sequer leram esta carta. Vergonha para nós, né? Então eu quero encerrar a minha fala, mais uma vez agradecendo ao presidente, o vereador Kleber, agradecendo cada um dos vereadores e vereadoras. Desculpem, né? Nós tínhamos marcado aí para as 18 horas, mas sempre tem um pequeno atraso, né? A minha fala, ela é necessária, e muitas vezes vocês perceberam que eu não fico muito preso aos slides, né? Porque eu vou falando muitas questões também da vida cotidiana, e eu vou sentindo também a plateia, né? Então, quero agradecer vocês, desculpa se eu me estendi muito, mas espero que tenha esclarecido vocês da importância da campanha da fraternidade, para que vocês possam não só falar bem da campanha da fraternidade, mas promulgar a campanha da fraternidade, conscientizar sobre a campanha da fraternidade. A senhora secretária deseja que a senhora leve isso para o executivo, que a senhora possa sentar com a secretária ou secretário, não sei quem é aqui, de educação, os outros demais secretários, de repente pensar aí a questão da Olimpíada, né, ambiental, enfim, precisa fazer alguma coisa. E olha, eu estou vindo agora, a COP 30 é lá em novembro, o dia da árvore não é em setembro? Então, quer dizer, tem muito chão ainda pela frente, mas precisa começar agora, não é para deixar lá para cima da hora, né? Porque as escolas têm um planejamento, e contempla-se isto, mas é preciso, aí vamos dizer, encorpar isso, né? Dar um significado maior. E claro, a Casa Legislativa, os senhores e as senhoras precisam colocar isso no horizonte. E, gente, olha, mãos à obra. Então, agradeço imensamente a todos que se fizeram presentes aqui nesta sessão solene sobre a campanha da fraternidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Agradeço mais uma vez ao Padre Leandro por, nessa sessão solene, estar fazendo a abertura da campanha da Fraternidade 2025. Agradeço aos munícipes, né, Edmeia, Luciana, assim como os vereadores também que aqui se fazem presentes, que não são apenas vereadores, mas são munícipes da cidade de Lavrinhas. A Edmeia e a Luciana, mais uma vez, representando a comunidade Santo Expedito, que nós possamos transmitir aí para as pessoas tudo aquilo que foi passado pelo Padre, para que nós possamos colocar em prática toda essa experiência, para que nós possamos fazer com que, no ano de 2026, a gente consiga trazer mais pessoas para estarem participando da campanha da fraternidade, pois só dessa forma que a gente vai conseguir alcançar melhorias para a nossa municipalidade, assim como para o mundo. Como eu costumo dizer, de grão em grão que a galinha enche o papo. E se nós não fizermos esse boca a boca, levando aquilo que a gente vivenciou aqui através dos ensinamentos que hoje tivemos aqui, a gente nunca vai alcançar
a melhoria para a nossa sociedade e para o mundo. Pois não, padre? Só esqueci de mencionar o seguinte, esse material dos slides está no computador aqui da Câmara. E aí eu digo, presidente, quem da sociedade de Canas, quem quiser, pode disponibilizar. Esses slides não é propriedade particular minha. Esses slides, a gente trabalhou para montar eles. Esses slides é para vocês reproduzirem, usarem nas formações, nas secretarias do município, usarem nas comunidades, né? Enfim, leva, gente. A gente precisa promulgar isso. O que é bom tem que ser anunciado e tem que ser proclamado. Obrigado, presidente. Agradeço, então, às autoridades presentes, os funcionários dessa Casa de Leis, e, sob a proteção de Deus, declaro oficialmente encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos.